Fala pessoal do sétimo, tudo tranquilo com vocês? Bem, meu nome é Cristiano Fraga, estaremos juntos com ciências, pelo menos até o final do ano. E aí a gente vai trabalhar hoje Light Diet. A gente vai trabalhar com os conceitozinhos básicos que eu preciso que vocês compreendam para a gente dar continuidade ao assunto, beleza? Então, vamos embora, que hoje é só tranquilidade. Bem, pessoal, quando a gente fala aqui em conceitos básicos, né? A gente vai trabalhar inicialmente o que é espécie. Como assim, professor, espécie? Tu tem que ter em mente que espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes. E eles conseguem se reproduzir entre si, produzindo um outro descendente fértil. Então aqui, ó, eu coloquei 3 exemplos. Aqui, uma mosca. Mosca. Essa mosca, vamos chamá-la de mosco, né? Vai ter a esposa dela, que é a senhora mosca, e eles podem se relacionar e ter mosquinhas. Isso é que caracteriza ele como espécie. Coloquei aqui também, ó, barata. Barata. O senhor barato pode se relacionar com a senhora barata tendo baratinhas, né? Então ela vai originar o quê? Descendentes férteis. E aqui também um exemplo clássico que seria a espécie humana, né? O Homo sapiens, que é até o que eu anotei aqui, ó. Homo sapiens. Beleza? Então o pai ele pode se relacionar com a mãe e ter um bebê, né? Um descendente fértil. Então eles podem ser chamados de espécie por conta disso. Simples, né? Espécies são indivíduos semelhantes que podem se reproduzir, originando assim descendentes férteis. O que é um descendente fértil, professor? É aquele que pode novamente se reproduzir. Massa? Vamos embora. Bem, alguns conceitos que a gente vai ver aqui, vocês meio que vão desconstruir da mente de vocês. Por quê? Porque, popularmente falando, a gente usa alguns termos no dia a dia, mas cientificamente falando, a gente usa outros termos no dia a dia. No caso desse caso aqui, a gente está falando de ciências, então a gente vai desconstruir algumas coisas. Quando a gente falou de espécie, a gente viu que era o quê? Indivíduos semelhantes capazes de reproduzir-se e ter descendentes férteis. E aqui a gente está falando de população. E o que danado é população? São indivíduos da mesma espécie que vivem numa área em comum. Então, por exemplo, em um determinado período também. Então, por exemplo, aqui é um homem, aqui é, outro é, outro é, outro é. Então, aqui, ó, essa galera, ela mora no mesmo ambiente, na mesma área, que a gente pode dizer até que é uma cidade, um bairro, um estado, e eles estão morando ali, eles estão convivendo. Isso é chamado de população. São indivíduos da mesma espécie que convivem, vamos dizer assim, que interrelacionam-se num determinado local, num determinado período de tempo. Aqui, ó, aquele mesmo exemplo da baratinha. A gente tem aqui, ó, várias baratas que estão convivendo no mesmo local, sei lá, na fresta de uma parede. Professor, isso é uma população? Sim, é uma população de baratas. Professor, não estou entendendo que danada é essa imagem aqui, não. Isso aqui são bactérias. Bactérias. Tá vendo que tem um monte de bactéria aqui? Elas estão tudo convivendo junto uma da outra aqui no ambiente, em determinado período de tempo. Então, isso aqui é uma população. Isso daqui, ó, ratos. Estão vendo aqui que tem vários ratos? Eles estão convivendo, vamos dizer assim, interrelacionando-se. São da mesma espécie, estão no mesmo período de tempo. Então, a gente pode chamar isso de população, beleza? Vamos nessa. Bem, quando a gente junta as populações, a gente tem o que a gente chama de comunidade. Então, o que danado é comunidade? É o conjunto de populações. Por que, professor? Conjunto de população. Deixa eu pegar a caneta novamente aqui. Vê. Eu coloquei aqui para fugir um pouco daquele exemplo, um ambiente marinho, né? Aqui é o mar. A gente tá vendo aqui, ó. Tá vendo que esses 3 peixes, eles são iguais? Se eles são iguais, eles são da mesma espécie. Tá vendo aqui que tem mais outros 3? Eles são iguais a esses? Não. Então eles são de outra espécie. Tá vendo aqui que tem uma tartaruga? Tá vendo aqui que tem outro tipo de peixe? Caranguejo aqui. Polvo. Tudo isso daqui, pessoal, são indivíduos da mesma espécie, de uma população,
mas eles convivem juntos ali. Então a gente chama isso de quê? Comunidade. Comunidades são, vamos dizer assim, populações que convivem junto ali. Professor, só existe marinha? Claro que não. Quando tu vai num parque, tu vê o quê? Árvores de uma mesma espécie, macacos, humanos, tu vê flores. Não são populações de flores, de árvore, de humanos, populações de macacos. Então, eles não estão convivendo entre si ali. A gente chama isso de comunidade. Tranquilo? Vamos embora. Habitat. Bem, habitat, pessoal, a gente pode dizer, basicamente falando, que é onde a espécie mora, onde o indivíduo mora. Então, é a casa dele, né? Por exemplo, a floresta. A floresta é o habitat do urso, é o habitat aqui do esquilo, não é isso? É o habitat de uma série de espécies, é o habitat também de árvores. Então, é o local onde a gente encontra aquela espécie. É a casa dele. Por exemplo, o deserto é o habitat aqui de plantas que sobrevivem a esse ambiente, né? Um ambiente extremamente seco. Por exemplo, mandacaru. A gente encontra alguns lagartos, a gente encontra alguns tipos de escorpiões, não são todos, porque pode existir escorpiões também na floresta. Mas, nesse caso aqui, o habitat desse bicho que eu falei seria o deserto. Rio é o habitat de peixe, pode ser o habitat, por exemplo, de alguns anfíbios. Então, o habitat é o lugar onde a espécie ela vive, onde é que a gente encontra ela, beleza? E existe um outro conceitozinho chamado de nicho ecológico. Esse aqui é um pouco mais complicado. O que danado é nicho, professor? É como se fosse a função do bicho. É o modo de vida dele. Bicho só não, da planta, é o modo de vida. E aí eu utilizei aqui um exemplo do escorpião. Vê, se a gente for falar da vida dele, tipo um jornal de fofoca, o que é que o escorpião faz? Ele tem hábitos noturnos. Como assim, professor? O escorpião ele sai basicamente à noite. Ele se alimenta normalmente de insetos, se alimenta de insetos. O escorpião adulto, ele normalmente gosta de barata. O escorpião filhote, ele gosta de cupim, por exemplo. Então, casas que tem cupim tendem a atrair escorpião filhote. Casa que tem barata tende a atrair escorpião adulto. Ele mora onde? Se ele tiver como habitat a cidade, ele vai morar dentro de tijolo, em buracos. Então, isso tudo que a gente está falando é o que a gente chama de nicho ecológico. É o modo de vida, é o histórico daquela espécie. É a fofoca sobre a vida da espécie. Ele se reproduz e tem, vamos dizer assim, aproximadamente 20 filhotes. Tudo isso que a gente está falando aqui é sobre o nicho ecológico dessa espécie, beleza? Tranquilidade? Ecossistema. Antes de falar de ecossistema, tu tem que saber duas coisas. Primeiro, que o ambiente ele é formado pelo meio abiótico e pelo meio biótico. Ó, o que danado é meio abiótico, professor? Meio abiótico é aquele que não tem vida. Então, solo tem vida? Não. Água tem vida? Não. Ar tem vida? Não. Então, a gente diz que isso aqui é abiótico. Por quê? Porque A quer dizer negação, isso aqui significa não. Biótico vem de bios, que quer dizer vida, ou seja, é a parte de um ambiente que não tem vida. Mas também temos o biótico, ou seja, seres vivos. Aqui nós temos, por exemplo, um animal. Esse animal é um ser vivo? É. Temos uma planta. Essa planta é um ser vivo? É. Temos aqui bactérias e vermes. São seres vivos? São. Então isso aqui é tudo meio biótico. Temos aqui o ar. Temos o solo. Temos, aqui não dá para ver, mas, por exemplo, poderia ter um rio aqui. E isso daqui seria o meio abiótico. Então, o ecossistema é o conjunto do meio abiótico mais o biótico. É tipo, bicho, planta, solo, ar, tudo isso a gente chama de ecossistema. E quando a gente junta todos os ecossistemas, professor, porque então quando a gente junta todos os ecossistemas, por exemplo aqui, a atmosfera é um ecossistema, ecosfera, litosfera, tem a ver com solo, e hidrosfera, a gente forma a biosfera. Então, biosfera é o quê? É a junção de todos os ecossistemas, beleza? Todos os ecossistemas existentes. Lembrando que a gente tem subtipos de ecossistema, né? Mangue, Mata Atlântica,
restinga, deserto. Então, é basicamente isso, beleza? Bem, dúvida? Só é chegar e falar. Quem for para o presencial, nós vamos dar uma detalhada nesse conteúdo. Você tem que dar uma estudada previamente e também vamos fazer um exercício, beleza? Bem, foi um prazer e até a próxima. Falou!